Jeová é Deus ou era um espírito enviado para se comunicar com Moisés? Os judeus, eles têm uma maneira muito particular de tratarem a figura do Criador. Eles evitam falar de Deus de maneira frontal. Eles sempre usam um atributo para falar de Deus. Então, eles chamam o eterno, o misericordioso. Eles vão usando outros nomes para não dizer Deus. Sabe por quê? Porque eles dizem que nós não podemos conhecer a natureza íntima de Deus. E aí você vai encontrar no Velho Testamento, a cada etapa do texto, uma maneira diferente como eles se referem a Deus, sem que necessariamente você diga o nome dele. Então, o primeiro dos nomes que esse ser recebe no texto está no primeiro versículo do Gênesis, quando ele diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Opa, aqui tem Deus. No original não está escrito Deus. Está escrito Elohim. Elohim não significa Deus, significa deuses. Seres profundamente evoluídos próximos do Criador, mas não o próprio Criador. Então, nem quem criou foi o próprio Criador. Os judeus entendem que esses Elohim são criaturas de Deus, seres altamente evoluídos que têm, de certa maneira, a responsabilidade para construir os mundos. Isso é muito parecido com o que o Espiritismo fala na obra Caminho da Luz, sobre a ideia dos espíritos crísticos que constituem os planetas, não é? E até a própria equipe coordenada por Jesus. Jesus seria o chefe dos Elohim da Terra, e eles, em conjunto, constituiriam a vida planetária. Mas esse é só o primeiro. Depois você vai tendo vários outros que conversam com os vários personagens que vão aparecendo no texto bíblico. Aquele que conversava com Moisés não era esse nome que você falou, era outro. Porque quando ele diz assim, mas eu vou falar com o faraó, para que ele liberte o povo hebreu, e eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que quem foi que me mandou? Aí ele dá um nome para ele. E assim você vai e diz para o faraó o seguinte, diz para o faraó que eu sou o que sou, mandou soltar o povo. É uma frase muito esquisita, né? Eu sou o que sou, é muito estranho. Mas quando a gente vai refletir, a gente vê que eu sou o que sou é um negócio muito bonito. Porque você não é o que é. Sabe por quê? Porque agora você já não é o que era há 2 segundos atrás. Porque você é mutável. Você é um ser em evolução, em transformação. Você está sempre aprendendo, você está sempre melhorando. Então você não é o que é. Você está sempre transformando. Eu sou, aí já mudou, já não sou mais. Agora o que eu sou, eu tenho mais conhecimento. Então eu não sou o que sou. Mas Deus é imutável. A maneira poética de dizer que ele é imutável é eu sou o que sou. O que eu sou, eu sou. Nós não. O que eu sou, eu já não sou mais, eu sou outra coisa. Porque eu estou sempre mudando. Então, quando ele diz, vai a ele e diz que eu sou o que sou, falou para soltar, é porque, na verdade, ele está dizendo, fala que o imutável está falando para ele que é para soltar o meu povo. Então, aí você vai vendo vários nomezinhos aparecendo. Aí vai aparecer esse nome aí que você falou. Esse nome aí que você falou, os judeus não usam. Isso aí é uma tentativa de tradução do texto em hebraico. O hebraico não tem vogais. O hebraico não tem vogais. O hebraico só mostra as consoantes. Então, quando você vê as consoantes, você pode dar vários nomes para aquelas letras que estão ali colocadas. Aí tem uns que traduzem usando esse nome. Tem pessoas que dão uma mexidinha nele e falam um pouquinho diferente. Mas o judeu diz, não, isso aí não é para ser pronunciado. Esse nome, ele tem 4 letras. Yud, Re, Vav, Re. 4 letras. Se você pegar isso aí na internet e escrever Yud, Re, Vav, Re, ou tetragrama judaico, você vai ver essas 4 letrinhas. Os judeus não leem essas 4 letras, eles nunca juntam. Sabe por que eles não juntam? Porque para eles, quando você lê uma palavra, isso pode dar a entender que você entendeu a natureza íntima daquilo. Então eles nunca leem. É como se nós pegássemos a palavra Deus e ao invés de falarmos Deus, disséssemos D-E-U-S,
D-E-U-S, e não Deus. Porque quando eu leio é porque eu entendi. Nós somos crianças espirituais e não conseguimos ler essas letras porque não sabemos as vogais que estão no meio. Então, nós apenas, os judeus, dizem Yud He Vav He. E para não dizer Yud He Vav He, eles dizem Adonai, Hashem, o Senhor, o Misericordioso, o Eterno. Eles trocam, aonde essas 4 letras aparecem, eles trocam. No judaísmo, existia no Templo de Jerusalém um espaço chamado Kodesh HaKodashim. O Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, era um local lá no fundo, onde ficava a Arca da Aliança guardada, e tinha uma parohet, tinha uma cortina que separava essa parte da outra. Esse local, chamado Santo dos Santos, ou Kodesh HaKodashim, ninguém podia entrar. Só uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava aquele lugar. Uma vez por ano, para ter um contato mais direto com Deus. E aí, quando ele entrava, ele vestia uma roupa especial, cheia de sininhos, guizos de ouro. A roupa dele era cheia de guizos, porque quando ele andava, aquilo fazia barulhinho, para que os sacerdotes que ficavam lá fora tivessem noção se ele estava se mexendo, se não estava, porque na presença de Deus, ele poderia até ter um treco e desencarnar. Então, quando ele entrava, eles amarravam uma corda nele e os sacerdotes ficavam segurando essa corda aqui fora. Se por algum motivo esse sacerdote, sumo sacerdote, passasse mal e desencarnasse dentro do Kodesh HaKodashim, ninguém podia entrar para tirar o corpo. Então, você puxava pela corda para trazer o cara para fora. E aí, uma vez por ano, ele atravessava a cortina e entrava no Kodesh HaKodashim. Quando ele entrava ali, ele se inundava da presença de Deus de uma maneira. Isso eu estou falando em cima do conceito judaico, por favor. Não é para dizer assim, é isso mesmo. Estou falando em cima do conceito que o judaísmo traz. Então, ele se inundava da presença de Deus e tudo que se queria saber, se sabia. Todo o conhecimento vinha a ele, então ele se inundava de todo o saber. Todo o saber vinha, inclusive... Como ler aquelas 4 letras? Ele aprendia. Ele sabia o nome de Deus. Nessa hora, ele tinha informação. Então é assim que lê. São essas as vogais que estão faltando. Então aqui é um O, aqui é um I, aqui é um U, aqui é um E. Não dá para saber, não sabemos, só temos as consoantes. Aí ele sabia. E quando ele sabia, ele sentia um êxtase extraordinário pela conexão com tudo aquilo que ele queria saber. Aí lá ele saía em êxtase de lá de dentro, e aí esquecia tudinho. Só no ano que vem, para tentar de novo saber. Aí entrava, tinha experiência, esquecia a experiência. Mas só o ato de entrar na presença daquilo que seria entendido como a divindade já era extraordinário. Mas, resumindo a resposta, na conceituação que o Espiritismo nos traz, Deus, o Senhor, soberano, Criador do universo, não é quem conversa com Moisés, nem com Abraão, nem com ninguém. Alguém, em nome dele, conversa com essas pessoas. Um espírito extremamente evoluído, como se fosse uma espécie de um embaixador celeste, é que traz as mensagens. Isso não retira o mérito da comunicação, porque são entidades extremamente evoluídas se comunicando conosco. Então, eles estão, em nome de Deus, conversando com essas pessoas. E aí, nós não temos a informação de quais são as vogais que faltam para poder ler a palavra, fica o dito pelo não dito, nós continuamos dizendo Yud He Vav He, porque os sumos sacerdotes sempre esqueceram na saída como era o negócio e tudo mais que eles tinham aprendido, e por conta disso, a gente fica ainda com ilações, como poderia ser o nome que o Criador teria. Porém, isso não é o mais importante. Se nós resgatarmos a pergunta 14 de O Livro dos Espíritos, o mais importante não são essas coisas sobre a natureza íntima de Deus, mas aquilo que nos toca mais de perto, como a nossa vida em família, os nossos conflitos pessoais, as nossas angústias, os conflitos que a gente traz dentro da nossa alma e que a gente precisa resolver e que o tempo está acabando para nós. Essas seriam as nossas prioridades. Então, nesse sentido, nós temos um conjunto de informações sobre isso e os próprios judeus já desistiram de procurar esse nome e apenas falam Yud He Vav He, ou ainda Adonai,
ou Hashem, o nome. Eles costumam chamar Deus de Hashem, ou seja, o nome. Que nome? Aquele nome que a gente só sabe as letras, mas não consegue saber como que se pronuncia.